Tudo no mundo começou com um sim. Uma molécula disse sim a outra molécula e nasceu a vida. Mas antes da pré-vida havia a pré-história da pré-história, e havia o nunca e havia o sim. Sempre houve, não sei o que, mas sei que o universo jamais começou. Então essa frase, muito linda, é a frase que abre o livro A Hora da Estrela, de Clarice Lispector. Né? Não sei se Clarice Lispector ela entendia de química, de física, mas muito sabiamente ela disse que uma molécula disse sim a outra molécula e nasceu a vida. E então é dessa forma que as coisas existem, através do sim, do compartilhamento. Né? Então, para o oxigênio existir, é necessário que um átomo de oxigênio diga sim a outro átomo de oxigênio e eles se unam. E por que eu estou trazendo a Clarice para a nossa aula? Então, para dizer que as substâncias puras, elas são muito raras na natureza, né? Então, elas sempre vão, as substâncias, elas existem de formas combinadas, né? Então ela sempre vai combinar uma substância simples, combina-se com uma outra substância simples e a partir delas existem as coisas. Então formam-se para as coisas existirem, para existir o universo é preciso ter uma mistura. É preciso que uma partícula ou uma molécula diga sim a outra molécula. Bonito, né? Então, a gente vai ver qual é a importância das misturas na natureza. Tá? Então, a gente vai ver as principais misturas que existem, que vamos classificá-las agora, e, e trazer um pouquinho mais dessa filosofia da Clarice para nossas aulas. Tá legal? Bom, então assim, pessoal, a gente viu que substâncias são formadas por uma substância pura formada por elemento químico, né? Ou substâncias, que é substância simples, ou substâncias compostas que são formadas por dois ou mais elementos químicos, tá? Porém, raramente ocorrem as substâncias puras na natureza. Elas, para existirem, elas precisam se combinar entre si. Né? Então, embora nós temos aqui o álcool, o etanol, embora o álcool seja uma substância pura, esse álcool comercial que a gente utiliza, ele na verdade ele é uma mistura de etanol e água, ok? Da mesma forma, a água ela é uma substância pura. Só que essa água mineral, água comercial e mesmo a água que a gente recebe nas nossas torneiras, ela não é uma substância pura, ela é uma mistura de água com várias outras substâncias, como o cloreto, o bicarbonato de sódio, cálcio, enfim. Então, é como se essa água tivesse aqui bicarbonato de sódio misturado a ela, né? Ela tivesse o cloreto de sódio, o sal de cozinha e vários outros minerais adicionados à água. Então, na verdade, as substâncias ela aparecem na maior parte das situações, ela ocorre de forma combinada com outras substâncias. Então, elas formam as misturas. Então, a partir de agora, a gente vai classificar os tipos de misturas, tá? Definir o que é mistura homogênea e mistura heterogênea. Então, gente, nós temos aqui, então, as nossas misturas, ela vai ser definida pela combinação de duas ou mais substâncias puras, tá legal? E essas misturas, essas combinações, elas vão ser classificadas em misturas homogêneas e mistura heterogêneas. E vamos dar alguns exemplos para a gente poder classificar e definir cada uma delas. Okay? Então, assim, gente, para a gente então classificar as misturas em homogêneas e heterogêneas, vamos fazer o seguinte: a gente vai fazer algumas misturas aqui, né, combinar algumas substâncias. Por exemplo, a gente pode fazer uma mistura entre uma substância sólida, né? Aqui
o feijão, por exemplo, eu posso misturar com uma outra substância sólida. Então, nesse caso aqui eu tenho misturado o arroz e feijão, né? Então aqui pode ser uma mistura entre duas substâncias sólidas. Eu posso ter também uma mistura com a substância líquida. Então vamos pegar aqui a água, o H2O, né? E com uma substância sólida, por exemplo, o sal de cozinha. Vamos botar aqui um pouquinho de cloreto de sódio e sal de cozinha, né? Então a gente pode fazer uma mistura água e sal de cozinha, que é uma mistura de líquido com sólido, uma mistura de dois sólidos, o arroz e o feijão, né? Para a gente poder distinguir aqui, vamos pegar também uma outra. Então vamos fazer uma outra mistura de substância sólida. Vamos pegar aqui um pouquinho de feijão e misturar com a substância líquida com a água. Ok? Bom, então temos aqui duas substâncias sólidas, um líquido e o sólido, outro de líquido e sólido. Vamos fazer agora uma outra. Vamos pegar aqui, misturar água e vamos misturar ao álcool. Fazer misturar água e álcool. Tá legal? Então mistura água e álcool. E a última mistura que nós vamos fazer. Vamos pegar, deixa eu ver. Vamos pegar aqui uma outra mistura com duas substâncias líquidas. Pegamos água e misturamos ao óleo. Então, tá aqui. Então, a partir dessas misturas, a gente vai analisar uma por uma para poder fazer a classificação. Então, vamos lá. A gente vai analisar, então, a mistura 1 aqui. Misturamos aqui nesse recipiente água e álcool. Tá? Então, a mistura 1, água e álcool. Água mais álcool, né? Que tem umas substâncias de mistura de duas substâncias líquidas. A mistura 2, a gente vai colocar aqui. No 2 temos também duas substâncias, dois líquidos, que é água mais óleo. Ok? Então assim, e vamos pegar aqui. Na mistura 3 temos aqui a mistura de duas substâncias, um sólido e um líquido. Então temos o sal de cozinha e temos a água. Três temos água mais sal. E na mistura 4, nós temos outra mistura sólido e líquido. E nessa mistura
temos aqui, misturamos, colocamos no 4, colocamos água mais o feijão. E por fim, temos aqui a mistura 5, que é a mistura de duas substâncias sólidas. Então temos aqui a mistura do feijão e o arroz, tá? Então assim, o que a gente pode perceber nessas 5 misturas, né? A classificação ela vai ser em função da quantidade de mistura que a gente consegue perceber, né? Então, na mistura água e álcool, a gente não consegue distinguir o que é água e o que é álcool. Eles misturaram completamente, né? Na mistura óleo e água, a gente consegue perceber perfeitamente o óleo e a água. Eles não se misturaram totalmente, né? Então, eles estão bem definidos. Então, aqui a gente diz que tem duas fases bem definidas. Temos a água e o álcool, a água e o óleo bem específicos, dá para perceber claramente. A mesma coisa a água e o sal. O sal, ele se mistura completamente com a água, a gente não consegue perceber, a não ser que, no caso aqui, como foi uma quantidade muito maior, que fica um pouquinho depositado no fundo, mas geralmente ele vai se combinar totalmente. E o feijão e a água, a gente percebe também claramente. O feijão ele não dissolve totalmente na água, né? Aliás, ele não dissolve nada. Então ele fica bem perceptível o feijão e a água. A gente consegue perceber duas fases aqui. E o arroz e o feijão, a mesma coisa, embora substâncias sólidas, eles têm bem claramente, né, consigo perceber as duas substâncias. Então, a nossa classificação ela vai ser nesse sentido. Então a gente vai classificar da seguinte maneira: as substâncias que a gente não consegue verificar, perceber os componentes, né, no caso aqui o álcool e a água, misturaram completamente, a gente não consegue percebê-los. E o álcool, a água e o sal, como eles estão muito dissolvidos, ele vai formar uma única fase. A gente vai chamar essa substância de substância homogênea. E as substâncias que apresentam duas fases ou mais, né, então você consegue perceber os elementos que estão lá na misturas, essas substâncias serão chamadas de heterogênea, tá ok? As misturas elas vão ser classificadas então em substâncias homogênea, né? Homo, mesmo, igual, tá? Então, são substâncias que formam uma única fase. Então, vai formar uma única fase, ok? Então, e a gente não consegue perceber quais são os componentes que fazem parte dessa mistura. Então, temos aqui água e o álcool, ele formam uma única fase, né? A gente não consegue perceber, distinguir o que é o álcool e o que é a água. A mesma coisa, o sal de cozinha e a água. A gente não consegue distinguir, está formando uma única fase. Tá ok? Outros exemplos, assim, então, o ar atmosférico, né? Então, a gente tem também, além das misturas de sólidos com líquidos e líquidos e sólidos, temos misturas de gases. A nossa atmosfera, por exemplo, ela é uma substância, ela é uma mistura de várias substâncias. Então, na nossa atmosfera temos oxigênio, nitrogênio, temos gás carbônico, temos vapor de água, temos hidrogênio, vários gases que compõem a atmosfera. Então, ela é um exemplo de mistura homogênea, tá? Então, na mistura homogênea, temos, né, no recipiente, teremos apenas uma única
uma única substância. Ok? Aliás, teremos apenas uma única fase, né? Com a substância, a gente não consegue distinguir quais são as substâncias. E vai formar uma única fase. E a mistura heterogênea. Hétero, diferentes. Então, quando você consegue perceber elementos diferentes dentro da mesma mistura, né? Na mistura heterogênea, ela vai ser definida quando apresentar, ela apresenta duas ou mais fases. Ou seja, se temos um sistema qualquer de mistura, de duas misturas, então teremos ali, podemos ter uma substância aqui azul e uma substância preta, por exemplo. Então, nós temos aqui um sistema com duas fases. Então, esse sistema de duas fases, nós vamos chamar de sistema bifásico. Ele pode ter mais fases? Sim, podemos ter uma combinação de 3 elementos. Então, se tem 3 substâncias químicas que compõem essa mistura vai se chamar de mistura trifásica. Pode ter mais de 3? Sim, pode ter uma mistura que tenha uma substância azul, outra substância, a substância preta, a substância vermelha e pode ser adicionada uma outra substância, né, laranja. E aí, quando a substância ela tem mais de 3 fases, tem mais de 4 fases ou mais, chamaremos essas substâncias essa mistura de polifásica, né? Então, bifásica, quando nós temos combinação de 2 substâncias, trifásica, 3 substâncias e polifásica com 4 substâncias ou mais. Ok?